Rafael Lacerda, te perguntar por que o ataque hoje não foi tão eficiente quanto ao jogo contra o Atlético? Boa noite. Boa noite. Na verdade, não fizemos um bom primeiro tempo, não fizemos um jogo bom num contexto geral. Primeiro tempo, o nosso time estava totalmente desequilibrado no sentido de posicionamento. Os jogadores jogando longe. A gente montou uma estratégia para tentar povoar o meio de campo ali com 4 jogadores, né? Com Arilson, Ralf, Pajé e Dodô, e a gente não conseguiu. Não houveram essas conexões, e quando a gente não tem as conexões na fase de construção do jogo, não adianta a gente cobrar do ataque. Claro que nós, olhando o jogo, a gente quer ver o ataque produzindo, fazendo gols, mas assim, como que eu vou cobrar do Bruno se o Bruno não teve nenhuma situação para finalizar no jogo praticamente? Teve uma no final do jogo, no lançamento do Arilson. Então assim, a nossa ideia que a gente treinou na segunda, essa equipe treinou, tirando o Thiago e o Maia, eles treinaram na segunda, treinaram na terça, fizeram 2 ótimos treinamentos. A gente tentou algumas situações em cima da equipe do Craque, que eu não vou falar da equipe adversária, mas tem que citar que é um time que empatou contra os 3 grandes, né, com o Vila e com os outros 2. Então, assim, tem qualidade do outro lado, né? Alertei os atletas quanto a isso, até alertei eles dizendo que o Craque vai terminar numa posição boa, porque é uma equipe organizada, mas falando da nossa. Então, a gente não conseguiu muito mais no primeiro tempo. Acho que no segundo conseguimos melhorar o nosso jogo, assim, com as entradas, mas nada que pudesse alterar o panorama da partida. Estava com mais risco de nós perdermos do que a gente ganhar. Claro que quando a gente botou o Poveda e o Bruno, conseguimos povoar um pouco mais ali a área, tivemos algumas situações de finalização, mas hoje, infelizmente, não foi um dia feliz da nossa equipe. Mas é importante frisar, né? Um campeonato extremamente equilibrado, visto aí os resultados que já vem acontecendo, o resultado que aconteceu na rodada. Não tem nenhum time bobo, tem muitos times de qualidade, mas somos o líder da competição. Claro que a recém é a 5ª rodada, mas somos o líder, temos a melhor defesa, segundo melhor ataque, mas assim, temos que evoluir, e essa evolução ela vai ser gradativa, e espero que a gente consiga voltar a jogar bem como a gente jogou no último clássico, que a gente consiga no domingo contra o Goiás. A sequência de jogos teria pesado ali para esse empate. Poveda, citou a sequência de jogos. É um pouco disso também? A sequência de jogos está influenciando nesse resultado de hoje? Não. Mas a equipe que jogou hoje estava descansada, né? Só o Maia que jogou mais tempo, né? Então, assim, mas o jogador, eu entendo. Talvez o Poveda ele quis dizer que o pouco treino, talvez, né? Porque o jogador, o time, o grupo, ele precisa do treino, e a gente não está conseguindo. E não estou aqui, gente, não estou aqui reclamando, tá? Importante que a gente está empregado, que a gente está num grande clube. Mas o treino ele é muito importante. A gente não consegue treinar, porque um time jogou, aí eles fizeram recovery. O Thiago, que iniciou o jogo, por exemplo, não treinou com essa equipe, né? Ele só fez o recovery. Acho que vocês acompanharam o treinamento no Serra ontem. O Thiago não participou, nem o Maia, que também entrou na partida. Então, assim, não é que a sequência de jogo atrapalha o rendimento. A sequência de não ter treinos, né? Treino com o grupo todo, mas isso aí faz parte, não temos que estar reclamando. Todos os times no Brasil sofrem com isso. A gente tem que achar maneiras, né, de melhorar nos poucos dias que a gente tem de treinamento. Muita gente lamenta essa rodagem que você faz. O que fazer então, hein, Lacerda? Como lamenta? Muita gente lamenta, né? A rodagem que você faz do elenco, entendeu? Entendi. Não, mas eu não lamento. Eu tenho. Até porque eu não decido nada sozinho, né? Por isso que um clube ele tem comissão técnica, ele tem departamentos, né? A gente entende que todos os jogadores nesse início de temporada eles precisam ser oportunizados, né? E o futebol ele é um pouco assim, não engraçado, né? No domingo, quando a gente ganhou o clássico, né? Ganhou não, né? A gente ganhou e jogou muito. Deu alto. Obrigado. Obrigado. Mas assim, aí lá estava certo a rodagem, né? Mas eu entendo o torcedor ele quer ver sempre assim, né? O mesmo time jogando, mas gente, eu fui atleta em outra época. Eu vou dizer assim, é humanamente impossível a mesma equipe jogar 5 rodadas seguidas. Não tem como. Vai ter lesão, pode procurar os times aí que estão jogando com a mesma equipe, a lesão vai acontecer. E outra, além das lesões, além do acúmulo de jogos, vai chegar num jogo importante, talvez o time não vai estar fisicamente no nível certo. Vou dar um exemplo para vocês. Hoje, o Igor Henrique, o Urso, eu vou esquecer de alguém, o Igor Henrique, o Urso, o João, esses caras fizeram um treinamento físico hoje, treinamento de força que te dá a sequência pro resto do ano. Então, assim, eu entendo o torcedor, entendo vocês também, é uma pergunta muito boa, porque é bom que a gente pode explicar, né, em cima da tua pergunta. A gente precisa dar treino para esses caras, daí entra na questão do Poveda, né,
os jogadores precisam treinar mais. Então, assim, é uma decisão que a gente tomou em conjunto, lógico que a decisão final ela é minha, então, assim, eu vou ser cobrado por isso, mas eu acho que o Vila, por ser o líder da competição, por não ter perdido ainda, por ter tomado só um gol na competição, eu acho que essa rodagem ela tá sendo boa. É claro que agora a gente tem um jogo importante no final de semana, que a gente precisa comprovar, nós vamos ter um time inteiro fisicamente de novo, mas pode ter certeza que logo essa rodagem ela acaba. A gente começa a ter uma definição de time, o torcedor pode ficar tranquilo que depois que essa pré-temporada que nós estamos em meio pré-temporada ainda, quando ela acabar, que todo mundo tiver já 100% fisicamente, o torcedor vai poder saber de cor quem é o time do Vila. Seu time está definido para domingo? Está definido. Pode adiantar alguma coisa? Não, mas está definido. Rafael, queria te perguntar sobre o Thiago Pagnussá, né? Porque ele saiu, a gente viu ele saindo aqui com uma certa dificuldade para andar no campo também. O que foi passado para você? O que ele disse também para você em relação à situação dele? Primeiro vou voltar na tua pergunta. Não é que eu não queira responder ela, e não quero mesmo, né? Porque eu tenho certeza que o Jair não vai responder. Mas na minha cabeça a gente já tem, né? E alguns jogadores hoje foram bem, né? Normal, mas a gente já tem uma ideia clara do time que vai jogar no final de semana. Sobre o Thiago, espero que não seja nada grave, não tive tempo de conversar com ele. Pelo que os médicos relataram, acho que foi mais uma pancada, né? Mas ele ficou bem, não conseguia se locomover muito ali no vestiário. Deve fazer algum exame, preocupa porque é um jogador importante, mas a gente espera que não seja nada grave. Lacerda, o torcedor que veio hoje esperando um grande resultado, um placar elástico para ir empolgado para o Clássico, se apegar no quê para esse grande jogo? Se apegar ao último Clássico. Se apegar de olhar para a tabela, saber que tem clubes, né? Tem 3 clubes importantes dentro do estado, que clubes do interior também, sempre tem clubes que surpreendem, e hoje foi uma amostra de um clube organizado. Se apegar a isso, olhar para a tabela, ver que o Vila é o líder, que o Vila é a melhor defesa, lembrar do último Clássico, né? Que ele não pôde estar lá para comemorar, teve que comemorar de casa. Então, assim, não é nada do Lacerda da comissão, eu acho que os atletas merecem um voto de confiança pelo que fizeram, porque quanto tempo fazia que o Vila dentro lá do estádio do Atlético, né, 3-1, podendo, né, um resultado até mais elástico. Então, que o torcedor lembre do que aconteceu. Realmente fiquei frustrado, disse para os atletas agora ali, uma frustração assim, porque a gente poderia ter vencido, e principalmente para premiar o torcedor que veio. Mas assim, dizer para o torcedor que a gente vai fazer de tudo para retribuir esse apoio que eles nos deram hoje no domingo.